Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula de função do segundo grau, primeiros passos. Olha a cara que a função tem, pessoal. Essa aqui, ó, f de x, ax² bx mais c. Essa função, ela tem um gráfico que é uma parábola. E a parábola vai ser definida e posicionada no plano cartesiano, fazendo um estudo dos coeficientes que eu marquei agora há pouco ali, ó, a, b e c. Vou colocar aqui alguns exemplos, ó. Primeiro exemplo, função f. Eu tenho que saber identificar quem é o a, quem é o b e o c inicialmente. Vamos lá. O a é o que multiplica o x², o b é o que multiplica o x e o c é o que está sozinho. Então tá aí. O valor de a 2, b menos 10, c 12. Função f na variável x. Função g na variável t, também do segundo grau, também uma função quadrática. Vamos lá, quem seria o valor de a? Valor de a, valor de b e valor de c? Tá lá, ó. Bacana. Menos 1, 1 e menos 18. Mais uma. Função h na variável s, função quadrática. Quem multiplica o s², a variável ao quadrado é 1, a é 1, o b vale menos 3 e o c vale menos 4. Legal? Eu tenho que saber identificar primeiramente quem é o a, quem é o b, quem é o c e qual a influência que esses caras vão ter na hora da parábola ser desenhada, ser posicionada no plano cartesiano. Então, vamos nessa. Primeiro sujeito, o a. Quando o a é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Quando o a é negativo, para baixo. E quando o a é igual a zero? Bom, quando o a é igual a zero, a função não é mais função do segundo grau, porque eu não vou ter o cara de grau 2. Tem uma observação interessante para ser feita aqui, ó. Dá uma olhadinha comigo nessa parábola. Olha lá. Essa parábola laranja, ela é uma parábola que está com o formato mais longe do formato de uma reta. Pessoal, não entendi isso. Então dá uma olhadinha comigo. Quando a é igual a zero, é uma reta. Quanto mais longe do zero tiver o a, mais longe da forma de uma reta vai estar a parábola. Então essa parábola laranja, ela vai ter o a mais longe do zero do que a parábola preta. A mesma coisa aqui. Essa laranja tem o a mais longe do zero do que essa. É importante ressaltar, pessoal, que somente a constante a tem o poder de definir a forma que a parábola tem. Está escrito aí. Se liga, hein? Só o a, nenhuma outra constante faz isso. Vamos ver o que as outras constantes fazem. Olha o b. Quando b é maior que zero, a parábola vai cortar o eixo y na sua parte crescente. Como assim? Ora, se eu te perguntar, uma parábola cresce ou decresce? Você vai pensar, bom, tem uma parte crescente e uma parte decrescente. Para o caso do b maior que zero, ela vai cortar lá, ó, na parte crescente. Ela corta crescendo o eixo y. E observa que eu tenho dois casos e que essa coisa acontece. Muito bom. B negativo. Se o B é negativo, ela vai cortar o eixo y na sua parte decrescente. Ó, pode ser assim, ou é claro, também assim. O B me indica como a parábola corta o eixo y. Peraí, quando B é igual a zero, a parábola sim ainda existe, tá? Só o A igual a zero é que vai fazer com que fique uma reta. B igual a zero, ela ainda existe e ela vai cortar sem crescer nem decrescer. Como vai ser isso? Bom, se ela vai cortar sem fazer nenhuma coisa e nem outra, ela vai cortar num pontinho aqui embaixo. Ó. Não está crescendo nem decrescendo. Para os dois casos, vocês podem ver o que está acontecendo. Ó. Nessa situação, B igual a zero, importante isso, hein? O eixo y vai funcionar como o eixo de simetria da parábola. Então anota aí, ó. Quando a função tem o b igual a zero, o eixo y é eixo de simetria. Bacana? Legal. O b me indica como corta o eixo y. O c vai me indicar onde corta. C positivo quer dizer que ela corta em cima. Então aqui eu tenho uma função cortando em cima, aqui eu tenho uma outra função também cortando em cima. São duas funções diferentes com uma característica em comum de ter o C positivo. Parábola corta em cima. Bacana. Se o C for negativo, quer dizer que a parábola tem que cortar embaixo. Ela tem que se virar. De qualquer forma, ela vai ter que cortar embaixo, porque o C indica onde corta. Aí a situação bonitinha, ó. Os dois exemplos. É claro, quando o meu C vale zero, não corta nem em cima e nem embaixo. É o caso em que a parábola vai cortar o eixo y no zero, ou seja, essa parábola com certeza corta na origem, passa pela origem. Combinado? Aqui você tem um quadro com resumo direitinho de que cada uma das constantes
fazem ou têm de influência na posição e no formato da parábola. Maravilha. Eu pergunto a vocês então, se eu tiver uma função, assim, com os sinais de A, B e C, eu consigo esboçar o gráfico? Vejamos, se o 2 está aqui, o 2 é o valor de A, positivo, com cavidade voltada para cima, maravilha. Meu B é negativo, menos 10. Ela vai cortar o eixo Y na parte decrescente. O B indica como corta e o C me indica onde corta. Corta decrescendo no POU, tá lá, o 12. Esse esboço tá legal, gente? Esse esboço não tá legal, porque ele não tem o eixo X. Eu não sei ainda qual é a posição do eixo X. Avaliando só os sinais, então, não foi o suficiente. Por quê? Porque eu não tenho informações sobre as raízes. Combinado? Vamos lá então, vamos lembrar como é que eu encontro raiz de uma função. Sempre assim, pessoal. Pega a função e iguala a zero. Se eu igualar a função a zero, então, eu vou usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as nossas raízes. Olha aí, lembra dela? Menos b, mais ou menos, raiz de delta, 2a. Interessante isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse cara que está aqui, ó, o delta. O delta é a letra grega que simboliza o que nós chamamos de discriminante. O discriminante ele tem uma importância legal aqui para nós. Vamos estudar isso. Quando ele é positivo, pensa só, ao colocar um valor positivo aqui, eu vou ter uma raiz para o sinal de mais e uma raiz para menos. A parábola vai cortar o eixo x em duas posições diferentes. Pode ser para cima, pode ser para baixo, mas o fato é, maior que zero, delta positivo, nós temos duas raízes distintas e reais. Muito bom. Isso pela fórmula de Bhaskara nós concluímos. Na situação em que o delta vale zero, pessoal, raiz de zero é zero. Não é que eu vou ter uma raiz só. Eu vou ter uma raiz para o mais e uma raiz para o menos. Mas quando tem zero, não faz a menor diferença. Nesse caso, as raízes são iguais. Então a parábola ela vai apenas tocar o eixo em um ponto. Olha lá. Ó. Pode ser para cima ou para baixo. Ressaltando, não que tenha uma raiz só. São duas raízes que, na verdade, são iguais. Chamamos essas raízes de raiz dupla. Isso acontece quando o discriminante é nulo. Quando nós temos o delta negativo, bom, a raiz quadrada de uma coisa negativa não existe nos números reais. Significa então que a raiz não vai ser, ou melhor, as raízes não serão raízes reais. Se elas não são reais, a parábola vai passar em cima ou embaixo, sem tocar nem cortar o eixo. Não quer dizer que não tem raiz, pessoal. Quer dizer que são raízes o quê? Imaginárias. A gente vai ter aula de complexo depois, vocês vão ver isso direitinho. Nós veremos isso direitinho. Legal? Muito bom. Então vamos voltar para aquele nosso exemplo e fazer com que o estudo dessas raízes nos dê condição melhor de esboçar esse gráfico. Relembrando, A positivo, com cavidade para cima, B negativo corta decrescendo, o B indica como corta e o C indica onde corta. Corta no 12. Bacana. Quer saber onde está o eixo X? Avalia o discriminante. Muito bom. Eu não sei se é isso, isso ou isso. Eu vou estudar para ver o que está acontecendo. Tem que estudar as raízes, maravilha, igual a zero. Vamos lá, discriminante. Vai, isso aqui é aquela fórmula, b quadrado menos 4ac. Fazendo as continhas, encontraremos o delta igual a 4. De antemão, já adianto, se o delta é positivo, situação 1, 2 ou 3. Situação 1, corta em duas posições. Para saber quais são as posições, eu tenho que encontrar as raízes. Vamos nessa. Está aqui a fórmula de Bhaskara. Uma raiz fica com mais e outra raiz fica com menos. Faz lá a continha, tu vai encontrar a primeira raiz, 2, e a segunda raiz, 3. Maravilha. Marca lá então. Esses são os pontos que a parábola corta o eixo X, esboço feito. Está montado direitinho a parábola. Vamos treinar isso? Vamos treinar. Mais um exemplo. Agora a função g. Essa função g, com cavidade para cima ou para baixo? Com cavidade para baixo. Corta o eixo y crescendo ou decrescendo, o b é positivo. Corta o eixo y crescendo. O b indica como corta e o c indica onde corta. Onde corta? Menos 18. Para saber onde está o eixo x, eu preciso encontrar as raízes. Aqui eu vou adiantar, tá, pessoal? Encontra as raízes lá, você vai encontrar 2 e 9. Significa então que o eixo tem que estar mais ou menos por aqui. Uma raiz está aqui, 2, outra raiz está aqui, é o 9. Tá? Fica com vocês o cálculo aqui dessas raízes, pega igual a zero, usa Bhaskara, ou soma em produto, se vira para encontrar as raízes.
Mais uma para fixar. É a saideira também. Vamos lá. Concavidade para cima ou para baixo? A positivo, para cima. Corta crescendo ou decrescendo? Corta decrescendo. Ela vai cortar o eixo Y na sua parte decrescente. O B indica como corta e o C indica onde corta. Eis, então, a posição lá, menos 4. Quer saber onde está o eixo X? Calcula as raízes. Fazendo as continhas, tu vai encontrar menos 1 e o 4. Então, o eixo X tem que ficar de tal forma que corte aqui em menos 1 e corte ali em 4. Bacana, né? É tranquilo, é tranquilo. Tá com dúvida? Volta. Você tem que saber disso. Lembre-se, são os primeiros passos. Tem que estar craque nisso. Para tanto, assista quantas vezes vocês quiserem. Legal? Essa foi então a nossa primeira aula de função do segundo grau, função quadrática. Encontro vocês na nossa próxima aula. Legal, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!